Eles limpam e plantam árvores no bosque da cidade, que é a maior área de mata nativa de Jaboticabal. Isto é São Paulo já. Chega uma hora que bate uma fome, mas não é tainho, vidro, marisco, é uma fome de 2 hambúrgueres. O Superior Tribunal de Justiça julga às 2h da tarde em Brasília o pedido de habeas corpus para os 4 sem terra presos na região de Presidente Prudente. São eles Felinto Procópio, Laércio Barbosa, Cláudio Cano e Diolinda Alves de Souza. O habeas corpus é pedido também para os outros 2 líderes do movimento que estão com prisão preventiva decretada, mas continuam foragidos, que são Márcio Barreto e José Rainha. Como emagrecer comendo de tudo? É o que especialistas da USP, na capital, ensinam num programa de graça só para adolescentes. Cíntia e Flávia são adolescentes que estão com o peso acima do normal. Tentaram várias dietas, mas não deram certo. Eu fiz um regime para emagrecer 10 quilos em 15 dias e eu perdi 4 quilos. Depois, nas próximas 2 semanas decorrentes, eu engordei 8 quilos, então eu ganhei 4 quilos a mais do que eu já tinha. No ano passado, elas entraram para o programa de educação de emagrecimento para adolescentes da USP e não ganharam mais peso. Pelo contrário, estão emagrecendo. Você conseguiu controlar seu apetite? Consegui. Eu perdi já 7 quilos. Aqui os adolescentes aprendem a comer de tudo moderadamente. Aprendem que o saco de batatinhas fritas equivale a uma refeição com mais de 400 calorias. Que comer um chocolate deste tamanho engorda menos do que uma maçã média, ou que um copo de suco de laranja tem mais calorias que um de refrigerante. Aqui, no processo da alimentação, a gente não tira nada. O adolescente pode comer o que ele quiser, só que ocorre um horário, uma disciplina para a alimentação, tem que ter horário fixo para todas as refeições e ocorre apenas uma redução da quantidade dos alimentos. Durante o curso, os adolescentes de 12 a 16 anos recebem acompanhamento psicológico e são estimulados a fazer exercícios físicos. Aqui, como grupo é de iguais, eles competem entre si. E essa competição é muito importante, porque no dia a dia a gente compete para procurar emprego, para conseguir passar no vestibular. Então o esporte traz esse benefício para quem pratica. O programa não tem como objetivo só fazer o adolescente emagrecer, mas sim educar a alimentação e desenvolver a autoestima do obeso. O curso começa para valer no fim do mês. As inscrições podem ser feitas no prédio do CPUSP, sala 18. Informações 818-3361, repetindo, 818-3361 na capital. Primeiro foi a campanha educativa, agora é multa para valer. Motoristas de Sorocaba que não usam cinto de segurança já estão sendo autuados pela Polícia Militar. A lei do uso obrigatório do cinto foi aprovada em janeiro, mas só ontem começaram as punições. Motorista e passageiro do banco da frente que foram pegos sem o cinto pagam multa de R$ 33. O valor da multa é o mesmo para quem transporta criança com menos de 10 anos no banco da frente. Está fazendo sol hoje em Aparecida, mas cerca de 100 famílias ainda continuam desabrigadas por causa da chuva dos últimos dias. A chuva forte de ontem à noite agravou ainda mais a situação da cidade. A água invadiu pelo menos 100 casas depois que o rio Paraíba transbordou na noite de domingo. O bairro mais atingido foi Ponte Alta, na periferia da cidade, onde fica a igreja de São Geraldo, que teve que ser fechada. A maior parte das famílias desabrigadas foi para a casa de parentes e amigos. Cerca de 30 pessoas improvisaram um abrigo no prédio inacabado de uma delegacia de polícia. Sol em Aparecida, mas o tempo fechou de novo em parte do estado. E a previsão à tarde é de chuva para todas as regiões. As áreas de instabilidade que estavam em Minas Gerais avançaram para São Paulo. Hoje o dia já começou com muitas nuvens no norte do estado, região de Pirassununga, Campinas, Vale do Paraíba e litoral. Agora à tarde, o céu fica nublado na faixa escura, que inclui a capital, e há previsão de chuva. Na faixa listrada, sol, com chuva no fim da tarde. A temperatura chega a 31 graus no oeste, 28 no norte, centro do estado e no litoral e 26 graus na Grande São Paulo. A seguir,
Policial militar é preso acusado de roubar empresas de ônibus no terminal rodoviário. E a editora da USP faz liquidação e vende livros mais baratos. Há mais de 50 anos, o seu José Cotrim estuda e cultiva plantas e ervas medicinais em Serrana. No quintal da casa dele, existem remédios caseiros para quase tudo. Isto é São Paulo Já. O dia a dia tem problemas que precisam de uma solução rápida. Crazy Glue é uma cola instantânea fabricada no Japão que não precisa ser guardada na geladeira. Seu tubo é plástico, permitindo que saia uma gota por vez. Seu pino evita entupimento e vazamento. Crazy Glue não vaza, não racha, não suja. Cola de uma vez. Experimente Crazy Glue. Baixa estação. Esse é o momento de viajar. Com o cartão Cisbratur, você tem vantagens excepcionais. Veja essas ofertas. Águas de Lindóia, só R$ 25,00 com café, almoço e jantar grátis. Ilhabela, apenas R$ 22,00 com café, almoço e jantar grátis. Serra Negra, R$ 25,00 com café, almoço e jantar grátis. E Caraguá, R$ 23,00 com café, almoço e jantar grátis. Ligue já e fique sócio da Cisbratur. Mais de 27 mil hotéis no Brasil e no mundo. Olhe bem para esses cubos de gelo. Está vendo alguma imagem oculta? Você está vendo uma mulher maravilhosa sorrindo, tentando te seduzir? Se você está vendo, você está precisando mesmo de uma namorada. A editora da USP está fazendo uma venda especial de livros até o fim do mês. Mais de 1.500 títulos estão sendo vendidos a preços de promoção. E o repórter Maurino Marques tem mais informações ao vivo da universidade. Maurino. Esta feira da editora da USP tem livros que estão fora de catálogo. São cerca de 5.000 volumes de 1.700 publicações que a EDUSP fez nos últimos 20 anos. Tem muita gente atrás de livros raros que existem por aqui, como é o caso do Prelúdio da Cachaça, de Luiz da Câmara Cascudo, ou a História do Brasil, escrito por Robert Southen. Os livros da coleção Prisma, por exemplo, custam R$1, mas em média os preços chegam a R$15. O diretor editorial da EDUSP diz que todos os livros fazem parte da reserva técnica. Esses preços estão compatíveis com o mercado ou bem abaixo? Estão bem abaixo. Normalmente um desconto de 70% sobre o preço de capa. Eles são um estoque grande que a gente tinha no volume de reserva e a gente resolveu colocar ao alcance do público, por serem edições que às vezes não estão sendo mais reeditadas e não tinham sentido ficar com elas estocadas. São livros importantes? São sim, são livros inclusive de todas as áreas, desde medicina, zoologia, história, geografia, todas as áreas do conhecimento a gente tem livros aqui. E a feira vai até quando? Vai até o dia 29. O pessoal tem que aproveitar, vir correndo, porque tem muita gente procurando esses livros, alguns são raros, e não é uma hora de não perder essa oportunidade. A feira vai até o dia 29, aqui no prédio da antiga reitoria da USP. Tramontina. Um policial militar é preso na capital acusado de fazer parte de uma quadrilha que só atacava empresas de ônibus no terminal rodoviário do Tietê. O cabo Luiz Carlos Miguel da Silva foi preso em flagrante. Ele e mais 3 homens assaltaram os guichês de 2 empresas ontem à noite. Os seguranças do terminal perceberam a ação e perseguiram os ladrões. Os outros 3 fugiram, levando R$10 mil. Segundo a polícia, o PM é acusado de fazer parte de uma quadrilha que age no terminal desde 94. Segurança do terminal não é muito reforçado, né? Precisa ter mais segurança no terminal. Quantos policiais militares fazem o patrulhamento aqui no terminal? Olha, nós chegamos a ter em torno de 16 policiais militares, com exceção do trânsito, que tem um número maior, e com exceção das policiais femininas que aqui também estão, mas ainda é muito pouco. 2 homens foram presos ontem à tarde numa agência do Bradesco na Lapa, zona oeste da capital, acusados de roubo e sequestro. Ciro Monteiro e Alexandre Veneziani dominaram o aposentado Joel Rodrigues, de 64 anos, em frente a um caixa eletrônico. Ele foi obrigado a sacar R$600 e a preencher um cheque de R$10 mil.
Quando um ladrão tentava descontar o cheque, a gerente desconfiou e chamou a polícia. O aposentado estava sendo mantido como refém dentro de um carro na porta do banco. Um terceiro assaltante conseguiu fugir. E a polícia ainda não tem pistas dos 2 homens que sequestraram o engenheiro Alberto Takaoka, herdeiro da construtora Albuquerque Takaoka. Ele foi libertado na capital depois de passar 20 dias no cativeiro. Takaoka foi levado na casa dele do litoral norte durante o carnaval. Esta é a praia do Toque Toque Pequeno, no município de São Sebastião, 200 quilômetros ao norte de São Paulo, onde a família Takaoka chegou há 25 anos. Além de implantar 3 condomínios, eles construíram esta casa onde aconteceu o sequestro. A casa foi invadida na segunda-feira de carnaval, em plena luz do dia, por 2 homens que chegaram pela praia. Eles encontraram Alberto Takaoka acabando de tomar café da manhã com a família. Os sequestradores queriam levar Dona Terezinha, a mãe de Alberto, mas ele se ofereceu para ir no lugar dela. Eles aceitaram e depois de roubar alguns objetos da casa, fugiram no carro do empresário, que foi abandonado a 1 quilômetro de distância. Os telefonemas falando em resgate foram feitos para o apartamento de Alberto, de algum lugar da região do ABC e de Itapecerica da Serra, onde ficava o cativeiro. A polícia revelou que Alberto Takaoka foi libertado na zona sul de São Paulo na madrugada de sábado, um dia depois que a família deixou o dinheiro do resgate no início da rodovia Raposo Tavares. O empresário tomou um táxi e veio para o apartamento dele neste prédio que fica na região dos Jardins. Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, o advogado da família Takaoka, Paulo Neder, vai dar uma entrevista coletiva para revelar detalhes do sequestro do engenheiro. Veja a seguir. Ed Mota canta de graça hoje na capital. E crianças aprendem na escola como se prevenir contra a dengue. A cadela Xirra, de Ribeirão Preto, adotou um gatinho siamês de 5 meses. A última cria dela foi há 2 anos. Mas como Toquinho começou a mamar, o leite de Xirra voltou e o gato órfão encontrou uma mãe. Isto é São Paulo já. Concertos de Vinória traz ao Brasil a Orquestra Sinfônica de Berlim. Dia 17 de março, às 16 horas, no Parque do Ibirapuera. Aberto ao público. Mude para 1000 sem nenhuma carência. É só fazer um exame médico para poder ter acesso imediato a todos os benefícios. Consultar, mude já. Exame, mude já. Internações pode contar sempre que precisar. Resgate, mude já. Carência, não há. Desconto em medicamentos também é pra já. Mude já, ligue já, mude já, ligue, mude já para 1000. A 1000 com carência zero. Mude para 1000, 3061 1000. Mude já. Gleide apresenta. Gleide Plug, Gleide Plug. Gleide Plug eu vou plugar. Gleide perfuma o ambiente. É bom demais, você sente pra perfumar, é só plugar. Imagine que isto é Guaraná. Agora imagine um toque de acerola. Isto é Cas Guaraná com acerola. Todo o sabor do Guaraná com a força da acerola. É um sabor em dobro. Cas Guaraná com acerola, pêssego e maracujá. Acredite se beber. Ele levou a fé até as últimas consequências. Vocês matariam por mim? Sim! E transformou uma seita religiosa num verdadeiro exército suicida. Quanto mais adorado pelos seus seguidores, mais poderoso ele se torna. Baseado em fatos reais. Fanatismo Fatal. Filme inédito. Hoje, depois da Terça Nobre, no Festival de Verão. As crianças das escolas estaduais e municipais de São José do Rio Preto vão aprender a se prevenir contra a dengue na sala de aula. As educadoras de saúde iniciam trabalho pelas escolas. Explicam aos alunos todas as medidas que devem ser tomadas para evitar que se formem focos do mosquito. Quem tem calha na casa, pede para o pai ficar de olho, porque se entupir essa calha, vai acumular água também e vai virar criadouro do mosquito Aedes aegypti. Distribuem folhetos e cartilhas. O que a dengue causa? Febre,
dor de cabeça, vômito. A SUSEM espera atingir 720 alunos da rede pública. Eles serão treinados para trabalhar junto com as equipes de combate à dengue. A criança chega uniformizada, né, que a gente mandou fazer essa camiseta, mandou fazer um boné para cada um, e todos treinados. Então chega passando informação, então isso aí é muito bom. Depois das escolas, a próxima etapa das educadoras é percorrer os estabelecimentos comerciais e os órgãos públicos. Pregam cartazes e deixam folhetos para serem distribuídos. Todo esse trabalho da SUSEM faz parte de um projeto e ainda faltam chegar alguns materiais como tintas para as pinturas em muros, cartazes, faixas e enormes balões que receberão mensagens educativas. No total, a Secretaria de Estado da Saúde repassou à SUSEM R$68 mil para este programa. E a campanha será intensificada na Zona Norte, porque é aqui que está a maioria dos casos. Só na cidade de São José do Rio Preto foram registrados neste ano 105 casos de dengue. Tome nota. Contribuinte que não recebeu a notificação da restituição do imposto de renda deve procurar a Receita Federal na Avenida Prestes Maia 733. O último lote já foi entregue. Aposentados e pensionistas com carnê final 8 recebem a partir de hoje. 12.200 aprovados na terceira lista do programa da Casa Popular da Caixa Federal têm até amanhã para comparecer às agências onde fizeram as inscrições. E hoje tem música popular brasileira de graça na capital. A cantora Joyce é a atração do Teatro João Caetano. Ela mostra os sucessos de sua carreira só hoje às 6h30 da tarde. O teatro fica na Rua Borges Lagoa 650, Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo. E é de graça. O Teatro Paulo Eiró tem a versatilidade de Ed Mota. Ele dá um passeio por vários ritmos, do blues à bossa nova. Também de graça, só nesta terça às 6h30, na Avenida Adolfo Pinheiro, 765, em Santo Amaro. Será que ela é moça? Enquanto cai. Fagner é a atração de hoje no projeto Ouvindo Estrelas do Sesc Pompeia. O cantor faz uma retrospectiva da carreira. O show começa às 9 da noite com ingressos pagos, a R$16. Flutua no Japão. Ouço as estrelas mais difíceis. E o São Paulo Já volta logo mais com outras informações. Fiquem agora com as notícias do Jornal Hoje. Boa tarde. Boxe Internacional. O demolidor Mike Tyson em ação num super desafio. Mike Tyson e Frank Bruno, valendo o título mundial dos pesos pesados pelo Conselho Mundial de Boxe. Mike Tyson e Frank Bruno, ao vivo, dia 16. Boxe Internacional. Se você é mãe e procura respostas às suas dúvidas e ansiedades, leia Crescer. Da gravidez da mamãe aos 18 anos dos filhos, sem bicho-papão. Jornal Hoje. Oferecimento Droga Raia. Chegou o Kid Card. Cartão infantil Droga Raia. Cadastre já seu filho. A mulher do acusado pelo atentado ao Itamaraty presta depoimento à Polícia Federal em Brasília. Confusão e tiros na desocupação de uma favela no Rio. Os moradores se armaram com bombas incendiárias contra a ação da prefeitura. As novidades eletrônicas que estão chegando às vitrines especializadas no Japão. E na Semana do Consumidor, o Hoje mostra como você deve brigar pelos seus direitos. O que fazer quando um imposto provoca um choque no seu bolso.
Eunice Leonel, mulher do suspeito do atentado à bomba no Itamaraty, está prestando depoimento à Polícia Federal em Brasília. A polícia apura o envolvimento de Eunice no atentado. Eunice Leonel chegou acompanhada da irmã para depor na Polícia Federal. Segundo o advogado dela, Eunice afirma ter ficado surpresa com as acusações contra o marido, Nelson Leonel, indiciado como autor do atentado no Itamaraty. Ela diz ainda que não sabia que o marido usava colete da Polícia Civil ou de qualquer outra atividade clandestina de Nelson, porque viaja frequentemente a serviço. Ela é funcionária do Departamento de Atos Internacionais do Itamaraty e fez parte da comitiva do presidente Fernando Henrique Cardoso na viagem à Índia, em janeiro. O depoimento de Eunice Leonel está terminando e ela reafirmou desconhecer a conduta irregular do marido. As investigações também revelaram que desde 83, Eunice fez apenas 8 viagens a serviço e todas de curta duração. E a Polícia Federal vai pedir hoje a prisão preventiva de Nelson Leonel até a conclusão do inquérito que apura o atentado no Itamaraty. O advogado dele já entrou com habeas corpus, alegando que essa medida é desnecessária porque Nelson tem emprego e endereço fixos. A prisão temporária de Nelson Leonel termina hoje e não ontem, como havia divulgado a Polícia Federal. Luciane Bacelar, de Brasília. A polícia do Paraguai descobriu mais um avião na fazenda que pode ser um cemitério de aviões roubados no Brasil. É no município de Hernandárias, a 30 quilômetros de Foz do Iguaçu. Quinta-feira passada, os pedaços de um bimotor encontrados no local chamaram a atenção dos policiais. A polícia do Paraguai acredita que o avião foi roubado no Brasil há 5 anos e estava a serviço do crime organizado. Os contrabandistas decidiram enterrá-lo porque um grupo de deputados visitaria a fazenda para investigar o contrabando em pistas de pouso clandestinas na região. Números e letras que poderiam facilitar a identificação foram destruídos de propósito. Os peritos da aeronáutica paraguaia só conseguiram descobrir que se trata de um bimotor de fabricação possivelmente inglesa. Máquinas foram chamadas para fazer novas escavações no local e tentar encontrar outros aviões. O trator fez buracos em 2 lugares diferentes, apontados por uma denúncia anônima. Nada foi encontrado. Mas na terceira tentativa veio a surpresa. Numa clareira a 100 metros de onde foi encontrado o primeiro avião, a máquina desenterrou um punhado de ferros retorcidos. Tudo indica que é o segundo avião. Foram retirados vários pedaços da fuselagem e até uma roda. Depois de examinar bem as peças, os peritos já não tinham mais dúvidas. É avião, sim. Esse sim é avião. Agora os peritos vão tentar encontrar o prefixo do avião para descobrir a origem dele. A juíza que acompanha o caso disse que vai pedir explicações ao dono da fazenda, um pecuarista suíço que mora em Cidade do Leste e que ainda não foi localizado. As escavações no local continuam. Denúncias anônimas indicam a existência de pelo menos mais 2 aviões enterrados na fazenda. O ex-governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho, de 68 anos, está se submetendo neste momento a um transplante de rim no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. A doadora é a filha do ex-governador, Maria de Jesus Raposo, de 30 anos. Gilberto Mestrinho sofre de insuficiência renal há vários anos. A seguir, a imprensa inglesa dá novos detalhes de uma aventura amorosa da princesa Diana. E as maravilhas tecnológicas que seduzem os turistas no Japão. Quando a luz dos olhos meus, a luz dos olhos teus se resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Em meu país, consumidor é rei. Em meu país, nenhum produto lançado sem consultar o consumidor, né? Em meu país, existe uma lei só para defender os direitos do consumidor. No meu país, aumentou o preço, ninguém compra. Meu país é Brasil. Meu país é Brasil, né? Brasil. Homenagem ao Dia do Consumidor, onde quer que ele esteja. Brasil. Sé Supermercados, a vez do consumidor. E a pipoca? Uma pizza, por favor? Ih, esse filme eu já vi. Bom, e por falar em filme, vamos perguntar pra essa moçada como deve ser o próximo comercial do Guaraná Brahma. Guaraná Brahma? Ai, tem que ter gente famosa. Na praia, pra se refrescar. Praia? Tem que ter floresta, natureza. É
mostrar que o Guaraná vem da nossa terra. Guaraná, Brahma, gosto seu. Cruzes! A Globo vira 96. Olha só o que rola. A estrela Cláudia Raia, cantando, dançando, um show de mulher num show de talento. Vem aí, não fuja da raia, na Terça Nobre 96. Diana, a princesa de Gales, volta às páginas dos jornais ingleses com a possível ou suposta confirmação de uma aventura amorosa. Os tabloides sensacionalistas destacam o caso de Diana com um jogador de rugby. O alvo das fofocas é novamente o capitão da seleção inglesa de rugby, Will Carling. Segundo os jornais, Julia, ex-mulher de Carling, teria confirmado a amigos que o jogador e a princesa foram amantes. Até agora há pouco, nenhum dos dois se manifestou sobre o assunto. Se as eleições americanas fossem hoje, o presidente Bill Clinton ganharia de qualquer um dos candidatos republicanos. É o que indica uma pesquisa divulgada pelo jornal Washington Post. E para descobrir quem vai enfrentar esse desafio diante de Clinton, o Partido Republicano realiza hoje eleições primárias em 7 estados. É a chamada Super Terça-feira. Os candidatos republicanos fazem de tudo para chamar a atenção dos eleitores. Mas o favorito continua sendo o senador Bob Dole. O Texas e a Flórida são 2 dos estados que escolhem hoje o candidato republicano que vai concorrer à Casa Branca. Pedaços do satélite espião chinês que estava perdido no espaço há 3 anos caíram hoje de madrugada no Oceano Atlântico. Segundo o Comando Espacial dos Estados Unidos, em algum ponto entre a África e a América do Sul. Antes, os cientistas calculavam que o satélite cairia na costa da Grã-Bretanha. O presidente Fernando Henrique Cardoso já está no Japão. O avião com a comitiva aterrissou em Tóquio às 8h20 da manhã, hora de Brasília. Os brasileiros vão conhecer o país que encanta com suas novidades eletrônicas. Se o Japão para você é sinônimo de eletrônica e informática, então o Japão está aqui, em Akihabara. É nesse bairro de Tóquio que o japonês conhece o futuro. E a moda no futuro são as TVs de tela plana, retangular, design do próximo século. São as mini TVs que cabem na palma da mão e têm uma imagem perfeita. São as mini filmadoras acopladas a fones de ouvido. São as câmeras de vídeo que já vêm com monitor embutido. E esses sonhos de consumo não são exclusivos dos japoneses. Nessa loja, os brasileiros se sentem em casa. O que você viu aqui que você nunca tinha visto no Brasil? Tudo. Tudo mesmo. Desde a máquina de lavar pratos transparente até o fax, que também faz fotocópias. Ou o aparelho que, no painel do carro, mostra um mapa da cidade e a localização do veículo. Uma das grandes novidades é esse micro notebook. Ele pode ser ligado a um computador maior, a uma impressora ou direto à internet. E é tão simples que pode substituir o caderno escolar nas tarefas das crianças, porque ele não precisa de teclado. A gente escreve com uma caneta. Ele tem 1 mega de memória, ou seja, pode armazenar 170 páginas como essa. Mas os japoneses também se encantam com um produto brasileiro, filhotes de peixes do Pantanal. Eles estão enfeitando os aquários de japoneses e também de americanos. Os peixinhos são reproduzidos em cativeiro e viajam milhares de quilômetros até chegar ao destino final. Reproduzir peixes em cativeiro é uma técnica dominada há mais de 10 anos no Brasil. Nesta fazenda em terrenos a 50 quilômetros de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, são reproduzidas em cativeiro 18 espécies de peixes. São piraputangas, pintados, piararas e outras variedades nativas do Pantanal e da Bacia Amazônica. A piscicultura vende filhotes de peixes para todas as partes do Brasil e também exporta para países como os Estados Unidos, Alemanha e Japão. Esses filhotes de pintado, um peixe que na fase adulta chega a pesar 50 quilos, estão sendo embalados para fazer uma viagem de quase 8 mil quilômetros. Eles vão para Miami, nos Estados Unidos, onde vão enfeitar os aquários dos americanos. Cada um desses peixinhos, lá fora, é vendido por R$ 5, 5 vezes mais do que aqui no Brasil.
Tem peixe que vale mais ainda no exterior por causa da beleza considerada exótica pelos estrangeiros. Um filhote de piarara, espécie da bacia amazônica, chega a ser vendido para os japoneses por R$150. Quando o japonês compra um peixe desses, compra num tamanho pequeno. E o crescimento desse peixe tem uma simbologia para a cultura oriental que significa prosperidade. À medida que o peixe vai crescendo, cresce a prosperidade do dono do peixe. Para viajar milhares de quilômetros, os peixinhos com 10 centímetros em média e 45 dias de vida são colocados em embalagens especiais com 30% de água e 70% de oxigênio. Da fazenda, vão para o aeroporto de Campo Grande e seguem de avião numa viagem que pode durar até 40 horas. Agora a previsão do tempo para a tarde de hoje em todo o Brasil. Áreas de instabilidade cobrem boa parte do país, deixando o céu nublado e com chuva, principalmente nas faixas escuras do mapa. Nas regiões listradas, sol e calor, mas podem ocorrer pancadas de chuva até o início da noite. A FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, divulgou hoje a inflação medida no período de 8 de fevereiro a 7 de março. Segundo a FIPE, o índice ficou em 0,47%. Uma pequena alta de 0,07 ponto percentual em relação à inflação de fevereiro, que foi de 0,4%. As maiores altas desta vez foram nos itens educação, habitação e saúde. A FIPE diz que a inflação de março só vai passar de 1% se sair o aumento do preço dos combustíveis. No mercado financeiro, o dólar comercial está sendo vendido a 984 milésimos de real, o turismo por 985 milésimos, o paralelo por 987 milésimos de real. A Bolsa de Valores de São Paulo está operando em baixo de 0,4%. A Bolsa do Rio opera com índice estável. As cadernetas de poupança que vencem hoje estão rendendo 1,3%. A votação da reforma da Previdência pode ficar para abril. O relator da reforma, deputado Michel Temer, disse hoje que vai precisar de mais 2 semanas e meia para discutir os pontos da reforma e fechar o relatório. O deputado Michel Temer, que é líder do PMDB, vai apresentar um primeiro esboço agora à tarde aos líderes governistas. Ele também quer ouvir as sugestões dos deputados aliados ao governo que votaram contra o primeiro relatório da Previdência, do deputado Euler Ribeiro. A seguir, os cuidados na hora de alugar um telefone. E os limites do PROCON. O que fazer quando o imposto está alto demais? Enquanto os outros falam, Minerva 3 melhora cada vez mais. Agora com mais enzimas, mais limpeza. E ainda perfuma e amacia, como nenhum outro. Minerva 3. Quem entende de limpeza, usa. I want to paint the sky with clouds, with birds. I want to paint the sky with sunshine and rain. O Lux Skincare foi criado para a sua pele. Feels so bright, it feels so right. You touch my soul, you kiss me tight. Seus exclusivos hidratantes são absorvidos pela pele durante o banho. You're my blessing, my sunshine. É uma sensação única. Minha pele fica macia por muito mais tempo. Lux Skincare, o banho hidratante. Quem é você? Ele voltou para infernizar a minha vida. Beatriz, declarando guerra ao seu próprio pai. Sua passagem de volta está no balcão da companhia aérea. É só retirar. Hoje, 6 da tarde. Quem é você? Violência no confronto entre guardas municipais e moradores de uma favela na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A favela de Vila Marapendi fica num dos bairros mais valorizados do Rio.
Ontem, os moradores receberam notificação de que tinham 24 horas para desocupar o terreno, que pertence à prefeitura. Cerca de 200 guardas municipais foram deslocados para a operação, que começou às 6 da manhã. Os moradores se prepararam para resistir e estocaram garrafas cheias de combustível, os chamados coquetéis Molotov. As máquinas começaram a derrubar os barracos. De repente, os tiros. Muita correria e confusão. No confronto, várias pessoas ficaram feridas. No final da manhã, o despejo foi suspenso por ordem da Justiça. O Código Nacional de Defesa do Consumidor está fazendo 5 anos. É uma lei com 119 artigos. E como sexta-feira agora é o Dia Mundial do Consumidor, os PROCONs têm 2 motivos para comemorar. Hoje, pela primeira vez, o PROCON de Goiânia saiu do escritório e foi atender as pessoas na rua. O balcão de queixas está na praça e uma cartilha ensina a escolher os prestadores de serviços. O mecânico, o pedreiro, o pintor. A ordem é sempre comparar os orçamentos antes de contratar o serviço. Um conselho dos defensores do consumidor. Cuidado na hora de alugar um telefone. O PROCON dá as dicas para o dono da linha e para quem está alugando o telefone. O valor do aluguel varia de cidade para cidade. A empresa de telefonia de Minas Gerais, a Telemig, há 3 anos aluga telefones. O programa já atendeu 120 mil pessoas em todo o estado. O aluguel é de R$ 44, metade do preço de mercado. Outras 170 mil pessoas estão na fila para alugar uma linha da Telemig. Quem mora em São Paulo não tem a mesma sorte. O mercado de aluguel de linhas telefônicas é dominado por empresas paralelas. O aluguel mais baixo está no centro da cidade, custa R$ 130. O mais alto pode chegar a R$ 350 na periferia. São valores que muita gente não consegue pagar. É claro, porque já paga o aluguel de casa, já. Para pagar telefone não dá. Eu acho que, como tudo, teria que ser mais acessível a pessoas, né? Segundo as empresas que operam no mercado, o aluguel é caro porque a oferta é pequena. Também é um negócio de risco e exige muito cuidado de quem vai alugar e de quem é o dono da linha. Maria Cecília Rosa, dona de um restaurante, quase perdeu 2 linhas. O locatário não pagou as contas. A empresa que gerenciava o aluguel não se responsabilizou pelo pagamento. E para não perder os telefones, Maria Cecília ficou com prejuízo. Eu não tive lucro nenhum, porque o que ele pagava por mês, no fim eu tive de desembolsar de uma vez as contas. Na hora de alugar, o proprietário deve procurar o PROCON para verificar a seriedade da empresa que vai gerenciar o aluguel. E se for alugar direto, levantar a ficha do candidato junto aos cartórios de protestos, exigir um fiador ou uma nota promissória, pedir todo mês a cópia da conta quitada e outro cuidado. Bloquear a transferência da linha telefônica junto à empresa de telefonia. Para quem vai alugar, as dicas são: tentar fazer o contrato direto com o proprietário, definir prazo e forma de reajuste e verificar na telefônica se quem está alugando é mesmo o dono da linha. No Rio, milhares de consumidores estão descobrindo que a ação do PROCON também tem seus limites. O IPVA, o imposto que os donos de carros pagam uma vez por ano, está enlouquecendo os cariocas. A jornalista Silvia de Souza Costa mora num apartamento de 3 quartos no Jardim Botânico, zona sul do Rio. Este ano, o IPTU, imposto cobrado pelo imóvel, não surpreendeu. R$ 286,99. Mas o IPVA do carro, modelo 93, foi um susto, R$ 325. O apartamento vale cerca de 10 vezes o valor do automóvel. E o imposto do automóvel foi quase 20% acima do imposto do apartamento. Este empresário mora num apartamento de 3 quartos na Gávea, uma área nobre também na zona sul da cidade. O IPTU recebido por ele corresponde a 1/6 do imposto do carro, o importado modelo simples. Valor do IPVA, R$ 4.305. Quando eu vi que eu ia pagar praticamente o valor de um telefone celular, eu fiquei muito chateado. As alíquotas do IPVA, o imposto dos automóveis, ferem a própria Constituição. É o que diz este tributarista. Os impostos devem ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. E a capacidade econômica do contribuinte deveria ser avaliada pelo valor dos bens que ele tem. Então o IPVA deveria estar bem abaixo
do que representa hoje, para se aproximar das alíquotas do IPTU e satisfazer a condição desse artigo 145 da Constituição. O Serviço de Proteção ao Consumidor não pode ser acionado por quem discorda do valor do IPVA, porque, como tributo, o imposto tem legislação própria. A informação é do PROCON aqui do Rio. Mas, segundo a Secretaria Estadual de Fazenda, que define o valor do IPVA com base no mercado de automóveis, o contribuinte que se sentir lesado pode recorrer à Justiça. Foi o que fez o técnico de eletrônica Ivan Almeida em maio do ano passado. Ele entrou com um mandado de segurança contra o valor do IPVA do carro dele, uma Paraty ano 85. R$ 255 ou 1.200% a mais do que em 94. Hoje, o processo está parado. Vai completar um ano e quando eu sei que mandado de segurança tem uma certa prioridade acima de outros processos. O único consolo é que Ivan já recebeu o IPVA de 96, com valores bem mais baixos. A Secretaria Estadual de Fazenda informou que, em alguns casos, o imposto sobre veículos sofreu redução de 30% por causa da desvalorização do carro usado. Também, de acordo com a Secretaria de Fazenda, menos de 1% dos donos de carro reclama dos valores do imposto sobre veículos. Reclamar, pesquisar, entender que a economia brasileira está mudando. É o dever do consumidor para defender os próprios direitos. Miriam Leitão. O consumidor é mais poderoso que o PROCON e mais rápido que a SUNAB. Ele pode dizer não ao produto caro, recusar a loja que não o atendeu bem depois da compra, devolver o produto com defeito. Um gesto isolado pode não fazer diferença. Muitos gestos juntos em 5 anos de lei do consumidor estão fazendo a diferença. Mas o que fazer quando o fornecedor do serviço ou o cobrador da conta é o próprio governo? A atitude do consumidor contra abusos do governo tem que ser a mesma tomada contra os abusos das empresas. Protestar, reclamar. Afinal, o consumidor é também eleitor. O Jornal Hoje termina aqui. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde e até amanhã. Rede Globo, São Paulo. Assista agora Vídeo Show. Classificação livre. Jornal Hoje. Oferecimento Droga Raia. Chegou o Kid Card. Cartão infantil Droga Raia.